Bom dia a todos, cavaleiros e damas do primeiro ano do ensino médio. Saudade de todos. O nosso papo hoje é bem reto, bem objetivo, né? Ele é mais um olhar revisional, né, de variação linguística e acrescentando aqui, né, esse viés, esse olhar sobre o preconceito linguístico, também que é algo sério, importante de ser discutido, né? E também é o nosso tema, nosso teste dessa semana. Então vamos ter um olhar carinhoso sobre isso aí, né? Então, como eu já havia falado com vocês, a variação linguística diz respeito à variação do idioma, modificação, as várias nuances, as várias facetas que o idioma aparece, seja ele na língua escrita ou na língua falada, né? E essa variação linguística, tanto na língua escrita quanto na língua falada, ela sofre influência direta de quê? Do contexto, ou seja, em que situação que a palavra está sendo empregada, o nível de formalidade, linguagem formal ou informal, a evolução histórica também, né? E um fator determinante que nós não podemos esquecer, que quem determina a variação linguística é o falante, né? É importante demais a gente lembrar que a língua pertence ao falante, é ele que modifica a língua, é ele que faz com que a língua evolua, né? E aí na semana passada nós falamos de maneira mais detalhada e hoje nós vamos falar e exemplificar, né? A variação linguística, ela pode ser variação linguística diafásica, aí é só quando eu tenho a variação se a linguagem é formal ou se a linguagem é informal. Vamos ver um exemplo disso? Então, olha, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Olha, esse varia aí é um exemplo de uso informal da linguagem. Então, na variação diafásica, ela está usando aí o nível informal de linguagem. Um outro exemplo. Olha, o doutor Armando seguiu a esquina para encontrar o filho, que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo fubá cremoso, o qual aprendera com a sua avó Carmélia. Aqui é possível claramente verificar que a variação diafásica foi formal. Aí vamos ver esse mesmo texto numa linguagem informal. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava de escala. Nisso, né? Aí a gente poderia colocar quando é fé, né? Nisso, Maria chegou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram, aí um exemplo aí, tá vendo? Um erro aí. Em casa, Maria estava na cozinha preparando uma receita da família boa pra caramba. Aquela que ela aprendeu com a senhora Carmélia anos antes da gente ser de casa. Perceberam aí? Ele usou aí, nesse caso, a variação diafásica informal. Ficou claro agora pelos exemplos? Os exemplos facilitam muito a compreensão, não facilita, pessoal? Mas nós temos o tipo de variação, a gente chama de variação histórica. Aí, quando eu falo de variação histórica, eu penso em alguns termos. Por exemplo, os arcaísmos, palavras que caíram em desuso. Os neologismos, que são palavras que nós criamos, que foram inventadas. A variação etária, que pessoas de idades diferentes falam de modos diferentes. E as alterações ortográficas que acontecem ao longo do tempo. E aí é interessante que o acordo ortográfico, né, que entrou em vigor em 2009, ele é um ótimo exemplo disso, de variação histórica, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, né, de Carlos Drummond de Andrade, variação histórica. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, eram todas mimosas e prendadas, não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, né, mesmo sendo rapagões, faziam em pé de alferes, ou seja, eles usam um monte de palavras que hoje nós não conhecemos, que nós nem sabemos o que é, correto? Outro exemplo de variação histórica, tá aí, olha, do acordo ortográfico, né? Creem, leem, veem, não tem mais acento. Voo, enjoo, magoo, não tem mais acento. Linguiça, 50, sequência, não tem mais trema. Autoescola e autoelétrica, escrito junto, sem hífen. Micro-ônibus, com hífen. Ultrarromântico, R dobrado e junto. Perceberam? Depois nós temos a variação diatópica, ó, topos, de lugar, né? O local onde aconteceu, que tem influência da cultura, do costume, é o que nós chamamos basicamente de regionalismo, correto? Aí um exemplo aqui, ó, aqui no norte do Pará as pessoas chamam correnteza do rio de corredeira, né? Então um exemplo claro, então, de acordo com o lugar, muda a variação.
Coloquei essa imagem e achei lindo. Eu vi no Globo Repórter semana passada falando da mandacaru e eu procurei saber sobre a flor do mandacaru. Olha que exemplo lindo, né? Mandacaru quando flora lá na seca. Tem até a música, né? Mandacaru quando flora lá na seca é sinal que a chuva chega no sertão. Então, olha que lindo, né? Esse exemplo claro aí de variação regional, de regionalismo. E a variação diastrástica, ou seja, que tem a ver com os estratos sociais, ou seja, grupos de convivências sociais. Né? Cada grupo tem a sua característica, tem o seu viés. Né? Então, médicos, advogados, professores, surfistas, falam de maneiras distintas. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, olha, de um grupo específico. Então, olha, salve meus irmãos africanos, lusitanos do outro lado do oceano. Então, esse salve aí é uma linguagem própria dos rappers, né? Então, aí estou mostrando para vocês que aí ele está usando uma linguagem específica. Ele está falando de um assunto relevante, mas ele está falando para um grupo específico, para um grupo de convivência específico. Correto? E gostaria de chamar a atenção para vocês, muita atenção, que é importante que a gente observe, né? Que o preconceito linguístico é algo que não deve ser praticado, não deve ser feito, né? Que é uma coisa que se debate muito hoje em dia, que é a gente valorizar mais uma variação linguística em detrimento da outra, como se houvesse na língua certo ou errado. E é só para reforçar, né? Depois vocês leiam o texto aí com bastante detalhe, é só para reforçar que não existe certo ou errado na língua portuguesa. Existe o quê? Adequado ou inadequado à situação sociocomunicativa. E às vezes quando nós fazemos, né, de uma certa forma, quando a gente considera algo melhor do que o outro, nós estamos fazendo o quê? Um preconceito. Estamos usando a palavra que é tão rica, tão poderosa, tão importante, para fazer com que o outro seja menos, com que o outro se sinta menos, né? Como sempre, nós encerramos a nossa aula com o nosso praticando. Então, está aí no Bernoulli, na apostila 2, na primeira série, páginas 75 e 76. Caso de dúvida, pode me chamar no zap. Grande beijo, saudade de todos.